O vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, ele publicou hoje um post no Instagram detalhando o estado de saúde e também a rotina de visitas do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão no complexo penitenciário da Papuda. Após a visita, o parlamentar descreveu o pai como sonolento e abatido. Durante a visita, o vereador relatou ter organizado itens pessoais permitidos na cela, como livros, utensílios de plástico, além das marmitas enviadas pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Segundo Carlos, as refeições são acompanhadas por mensagens de incentivo, que classificou como pequenos gestos que mantêm a dignidade em meio a um absurdo. Tá aí, manifestação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, dizendo que encontrou o pai sonolento e muito abatido. Você, delegado Palumbo, a gente tem, né, acho que semanalmente, tratado das questões que envolvem a saúde do ex-presidente. Jair Bolsonaro mudou de lugar, cumpre agora na Papudinha, mesmo assim passa por um momento muito difícil, e isso é relatado pelos advogados e também pelos familiares. Delegado. Realmente é uma situação muito difícil, na minha opinião, injusta. Ele deveria estar, no mínimo, na casa dele, né, cumprindo uma prisão domiciliar, como acontece com um outro presidente, o Collor, né, mas infelizmente querem mantê-lo lá, né, e é triste, né, porque a gente vê um filho que, acima de tudo, ama o seu pai. Quando você fala desses kits, é o famoso jumbo que as pessoas acabam levando aí para os seus parentes que se encontram presos, né? E realmente, né, ele deve estar num estado de depressão, de abatimento. Isso é comum, né? Mas eu vou dar aqui a minha opinião pessoal: não deveria nem sequer estar na Papuda, e muito menos em prisão domiciliar, não deveria sequer ter sido condenado. Isso é uma opinião minha, própria minha. É claro que a gente tem que respeitar aí as decisões judiciais. Eu só não entendo por que uma regra vale para um presidente e não vale para outro. Isso eu não consigo entender. Risco de fuga. Não, se ele quisesse fugir, ele já teria fugido antes dessa condenação. Não acredito em risco de fuga nenhuma. Poderiam muito bem mantê-lo na sua residência. Afinal de contas, é um ex-presidente, gostando ou não, é um ex-presidente da República, que deveria ser mantido, até pelo seu estado de saúde completamente debilitado, né? E deveria ser mantido em casa. Eu me lembro bem que, quando eu estava na polícia, ainda ficaram falando que a facada que ele tomou era fake. Eu fui visitá-lo e não tinha absolutamente nada de fake, mas até isso eles ainda falam o tempo todo que não existiu nada disso. Então é complicadíssimo. Isso foi fruto da fragilidade da sua saúde, por causa daquela facada que aconteceu pouco antes das eleições, né? E agora, infelizmente, insistem em mantê-lo preso. E é claro que ele não vai estar feliz, vai continuar abatido, e para entrar numa depressão aí, se não tomarem cuidado, principalmente os familiares, é muito rápido para que isso aconteça. Espero que não aconteça, Canhata. Pois é, o ex-vereador Carlos Bolsonaro fez uma postagem anteontem dizendo que tinha sido informado que o pai passou mal, que ele estaria sendo monitorado. Daí hoje, a informação atualizada, ele encontrou o pai sonolento e abatido. Eu acho que o delegado Palumbo, né, Bruno Musa, ele foi no ponto, né? Quando ele traz a situação que envolve um também ex-presidente condenado pela mesma Corte Suprema, e aí os advogados de Fernando Collor fizeram um pedido de concessão de prisão domiciliar e justificaram alguns problemas de saúde do ex-presidente Collor, e o pedido foi atendido, né? Foi deferido o pedido de prisão domiciliar. Aspectos interessantes para nós analisarmos, né? Fala-se muito em 2 pesos, 2 medidas. Outros podem dizer, não, mas foi um outro juiz que fez a análise, a avaliação, e um outro diria, não, mas trata-se de um caso muito grave. Enfim, quais aspectos devem ser analisados aqui? Eu sei que a Constituição, ela não é, talvez, tão simples de ser analisada como 2 mais 2 são 4, e quem diz que não é, realmente não merece nem entrar na discussão. Ela é um tanto quanto mais subjetiva, mas tem certas coisas que elas são bastante óbvias
e bastante bem escritas na legislação que não caberiam qualquer tipo de subjetividade ou até mesmo de discussão, como, por exemplo, a saúde e a idade de alguém que encontra-se na prisão, sem deixando de lado, tudo que o delegado Palombo já falou, que eu também, com minha opinião, assino embaixo. Esse processo não deveria sequer ter acontecido, ele não deveria estar preso e etc. Mas a gente viu todos os vieses que vieram acontecendo ao longo dos últimos anos e culminamos nessa situação. Para tentar lidar com o que temos hoje, então, a partir daqui, essa opinião, onde a Constituição ela é objetiva com relação a isso. Você tem a idade, você tem a questão da saúde e mais, você tem outra pessoa, como foi mencionado o presidente Collor, numa situação muito parecida, passando pela mesma situação e conseguiu facilmente, prontamente atendido para a prisão domiciliar. O que mostra que no Brasil e só não assume quem tem algum tipo de viés e não quer ver, e não tem nada com a pessoa em si. Você não deve olhar quem é o réu, quem é a pessoa em questão, mas sim o que consta na Constituição. E o que diz a Constituição? Se ele deve pôr prisão domiciliar por conta de idade ou questão de saúde, não sei dizer aqui exatamente a Constituição, não sou advogado, mas fica bastante óbvio que, a depender da pessoa, as consequências mudam. Isso não pode acontecer dentro de um país sério. Isso não é previsibilidade legal, isso não é segurança jurídica, é totalmente o contrário, é insegurança jurídica, é falta de previsibilidade, falta de um arcabouço legal que é seguido. Ele pode existir, mas no Brasil ele deixou de ser seguido e passa a ser pessoal, ou seja, se o Caniato faz, se o Dávila faz, se eu faço, se o Palombo faz, o mesmo ato, as consequências são diferentes. Isso não tem o menor cabimento. E é essa situação que o Brasil se encontra hoje. Pois é, e outros políticos, né, Dávila, foram condenados por várias cortes e as defesas entendiam que por, especialmente, razão de problemas de saúde, fizeram pedido para concessão de prisão domiciliar. E isso aconteceu em alguns momentos. É possível recapitular alguns casos. E eu me lembro também, além do ex-presidente Collor, o ex-governador e ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, que também idoso, passava por problemas de saúde. A defesa fez a solicitação e, à época, acho que em 2018, Dias Toffoli concedeu a prisão domiciliar a Paulo Maluf. Quais aspectos dessa condenação de Jair Bolsonaro, os reiterados pedidos para que a Justiça conceda prisão domiciliar e as sucessivas negativas da Suprema Corte, hein, Dávila? Você fez muito bem em listar esses exemplos, porque isso é o que distingue um país no qual o Estado democrático de direito reina e em outro de que, na verdade, são arroubos de voluntarismo e arbitrariedade que reina na Suprema Corte brasileira. Por que eu digo isso? Porque num lugar onde reina a lei, o Estado democrático de direito, a lei é cumprida sem olhar o nome da pessoa no processo. Se você olhar o caso, uma pessoa com 70 anos, com diversas comorbidades, ex-presidente da República, e o histórico mostrando que ex-presidentes, governadores, prefeitos receberam o mesmo tratamento na mesma situação. Isso é cumprir a lei. Agora, no Brasil, a lei depende da interpretação pessoal, da visão voluntarista de um juiz e de total arbitrariedade se vai cumprir ou não vai cumprir a lei. Então, isso mostra a fragilidade do Estado Democrático de Direito no Brasil. Porque é isso que a gente está dizendo. Não olhe o nome do processo. Olhe as características dessa pessoa. Chama-se razão humanitária. Pegar uma pessoa de 70 anos, cheia de problema de saúde, que foi ex-presidente da República, condenada pela Justiça, cumprir em prisão domiciliar. Esse é o histórico que aconteceu no Brasil. Por que com este indivíduo é diferente? Porque o seu sobrenome é Bolsonaro.